Salve Nerds e Geeks, sejam bem-vindos ao primeiro quadro aqui do Análises Amadoras. E hoje, galera, eu tô trazendo duas pessoas que também são do canal, junto da equipe. Se apresentem aí, por favor. Giovana, e aí? Eu sou o Marco, beleza? E eles estão me ajudando no canal, justamente são parte da equipe. 80% da equipe aqui, tá aqui já, né? Ainda tem mais duas pessoas pra usar, mas eles não... Depois é substituto. Exatamente. E hoje, galera, o primeiro vídeo do quadro Análises Amadoras será sobre justamente o filme do Joker, palhaço. E galera, o Análises Amadoras vai constituir basicamente o seguinte: existe a Giovana, que fará a análise técnica, eu, que farei a análise amadora, justamente a suma importância do canal, e o Marco, que fará basicamente as análises seguidas dos quadrinhos em comparação com o filme. Então, galera, vamos começar com o mais importante, né? Comigo. Que vou justamente fazer a análise amadora, justamente como que o público geral pensou, entendeu? Público Marvete. Se você está esperando algum quadrinho, tipo, fidelidade aos quadrinhos dentro do filme do Coringa, você não vai achar. Simplesmente isso. Tipo, existem sim partes em que o HQ, tipo, justamente o Marco vai falar sobre essas partes em que realmente são iguaizinhas ao HQ. Porém, tipo, não é isso que acontece na suma história. O Coringa não é nada parecido com a origem dos quadrinhos. Não canônico. Exatamente. Basicamente é um filme não canônico. Porém, o filme em si é divertido o suficiente pra fazer você sair do cinema pensando, cara. Tipo, Pensando de verdade. muito. Exatamente, cara. Eu saí pensando no cinema, cara. Fiquei pensando, caraca, meu, eu achei que o filme ia ser uma bosta, justamente porque não existe Coringa. É, porque o Coringa não sem Batman. Exatamente, eu ia falar isso, tá ligado, cara? Depois Tipo, do não... Jared Leto. Um Coringa sem Batman, cara. Tipo, eu achava que ia ter pelo menos alguma menção ao Batman e tudo mais. Menção mesmo ao Batman, não Exatamente. ao Bruce Wayne. Exatamente. E meu, que coisa louca, tá ligado? Tipo, eu me surpreendi de verdade mesmo, geral, cara, geral mesmo. Tipo, eu achei que o filme ia ser uma merda. Sinceramente, o filme realmente não foi uma merda, mano. Uma coisa bem legal do filme também foi a própria origem do Coringa, que mesmo sendo autoral, ele conseguiu fazer referência aos quadrinhos, tanto com a Piada Mortal, e também ao filme do Cavaleiro das Trevas, com o Coringa do Heath Ledger, onde ele dava várias origens pro próprio personagem. Ou seja, o pai dele chegou em casa, cortou a boca dele pra fazer um sorriso, entre aspas. Na outra parte do filme, ele também fala que ele mesmo se automutilou pra tentar alegrar a esposa dele, que andava muito triste. E tem outras origens também do Coringa, já que ele não tem uma origem exata. Então você não pode falar, o tal filme é bom porque deu a origem do Coringa. Não existe a origem do Coringa. Tanto que nos quadrinhos você tem várias versões de como isso aconteceu. A da própria Piada Mortal, já citada aqui, onde o Coringa ele tem um péssimo dia. E ele também era um comediante, igual no filme. Arthur Fleck, ele começou como um comediante ali perto do final do filme. E ele não tinha dinheiro pra ajudar, a mulher dele estava grávida. Só que ela também acaba morrendo. E ele se envolve no crime, numa empresa química de Gotham. E ele era o capuz vermelho, que os caras colocaram nele um tipo de balde. Um balde. E ele não enxergava. Um balde. Juggernaut. E ele não conseguia enxergar. E quando deu problema com o Batman chegando nesse roubo, ele caiu num poço de ácido, ficando branco, com cabelos verdes e lábios vermelhos. Também temos a origem do fim de jogo, onde dizem, né, que um homem branco com cabelos verdes e lábios vermelhos já apareceu antes em Gotham, sempre que aconteciam calamidades. Ou seja, tornando o Coringa numa espécie de espírito do mal que sempre aparece em Gotham para causar o caos. Temos a origem do filme do Tim Burton, onde o rapaz que matou os pais do Bruce Wayne é o próprio Coringa. Uhum. Que no futuro ele acaba fugindo do Batman e se transforma no Coringa. É muita brisa. Outra coisa bem interessante do filme é como eles colocaram o Joaquin Phoenix em um Coringa mais humano. Ele não é bem o cara que só queria o caos no Cavaleiro das Trevas. Ele não é um palhação do César Romero e do Jack Nicholson. Ele é mais como uma pessoa de verdade, como se o próprio Zupa se tornasse um Coringa. Ele ia ter vários problemas, ele não ia ser tão confiante, até ele chegar à loucura máxima, que podemos ver no filme, que acontece na transformação dele das escadas, e também quando ele mata o amigo entre aspas de novo,
palhaço que tinha dado a arma pra ele no apartamento. Também o caos que está instalado em Gotham é uma boa representação de como a cidade é antes do Vigilante, que seria o Batman. A cidade é totalmente perdida, você tem muita poluição nas ruas, muitas mortes, os ratos que parecem cavalos, segundo os últimos. Maluco, aquilo não era rato, aquilo era capivara. Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu não vi nenhum rato, mas ele falava toda hora: o tamanho desse rato, o tamanho desse rato. O rato era mais impressionante que a atuação do Joaquim Fênix, mas na moral. Para, seu idiota! Assim como nos quadrinhos, Gotham é a cidade mais ou menos, como poderíamos dizer, tanto porque a Wayne Enterprise ela é bastante rica e ajuda bastante a cidade, até o centro de polícia também. Só que Gotham continua um inferno em certos lugares. Por quê? Temos vários vilões bem conhecidos. O Charada, o próprio Coringa que tá no filme, o Pinguim, o próprio Cavaleiro de Arkham que foi introduzido nos videogames e pode ser considerado um vilão, a Era Venenosa. Você tem uma cidade que é praticamente São Paulo. Exato! Só que o mundo nosso Charada adora, tá ligado? Voltando à relação com o Cavaleiro das Trevas, tanto o filme quanto a própria animação, que é a DC incrível nas animações, temos a relação da cena da viatura do Heath Ledger no final do filme, onde ele tá causando caos. Ele tá pendurado assim na viatura, o Batman correndo com a moto atrás dele. No Coringa do Joaquin Phoenix também temos uma cena com a viatura, porém ela faz referência ao começo do filme, onde vemos o Arthur Fleck triste, com a cabeça no ônibus, pensando na vida. Aí quando ele já tá transformado em Coringa, ele já fez tudo o que ele ia fazer, ele tá dando um sorriso com a cabeça encostada na viatura. Ou seja, ele finalmente se libertou e consegue sentir felicidade com os próprios atos. E a viatura era só pra botar o Flash lá, porque ele é melhor. Em relação à animação, não sei se vocês assistiram, quase ninguém assistiu as animações da DC, mas elas são muito boas, pode confiar. Ele não assiste por mais, gente. Eu assisto. Não assiste nada, mentiroso. Assisto. Mentiroso. Bom, no dia de mentira! Tem a cena onde o Coringa, o Arthur Fleck, ele é convidado para ir no programa do Murray Franklin. E aí acontece a mesma coisa nos quadrinhos, onde um psiquiatra ele tenta mostrar que o Coringa é uma pessoa mudada agora, no Cavaleiro das Trevas. Só que isso não dá tão certo, porque o psiquiatra ele tenta colocar toda a culpa no Batman. Tipo, você é um narcisista, você é um sociopata, você tem a síndrome de heroísmo lá. Só que o Coringa ele começa a ficar bravo com aquilo, entendeu? E o que ele faz? Ele simplesmente pergunta pro apresentador: então, tipo, os convidados eles ficam com as canecas? Aí o apresentador fala: sim, a gente tem um armário cheio delas. E ele simplesmente quebra a caneca e rasga o pescoço desse psiquiatra. Ele mata todo mundo naquela plateia. Todo mundo com o gás do riso que ele tem. E no filme a gente pode ver isso, só que na versão reduzida, porque ficaria muito pesado. O Coringa, ainda no começo, né? Ele ainda estava no começo do filme, não era o mesmo das animações. Ele não iria matar uma população toda ali da plateia. Tanto que ele julgava as pessoas para ver quem era bom ou quem era ruim. Você pode ver lá, um doido como eu lá na rua, você já passa reto. Murray, você é horrível, essas coisas. Ele simplesmente só mata o apresentador com um tiro e depois dá 2 tiros no cara. Ou seja, eles tentaram aliviar um pouco pro filme do Coringa não ficar mais pesado do que ele já é. E em relação a tal piada que ele queria inventar naquele caderninho dele, eu juro pra vocês que eu fiquei bastante animado no filme, porque eu pensei que ele ia fazer a lendária piada mortal. Só que não. Eu também. Não, você não pensou nada, mentiroso. eu fiquei muito ansioso, eu pensei que ele ia fazer a piada mortal que a gente vê na HQ do Alan Moore. Só que ele fez uma piada muito diferente, que foi a do Tok Tok, que vocês podem ver nas cenas. A resposta dessa piada seria a morte do próprio Coringa. Que ele escreve no caderno, que minha morte dê mais centavos do que minha vida, ou faça mais sentido que a minha vida. Só que quando ele percebe que o Murray também não é uma pessoa boa, ele decide matar o Murray para tornar Gotham um lugar menos pior. Ou seja, a tal piada dele é matar as pessoas ruins. E isso para ele tem graça, ele realmente gosta disso. Você pode ver no filme. E também o sorriso de quando o Coringa ele se transforma pela primeira vez no HQ
ela pode aparecer na cena final do filme, que é ele dançando na viatura, fazendo um sorriso. Que seria um sorriso bem psicótico. Quando o Coringa ele perdeu a mente nas HQs, ele dá um sorriso bem psicótico, ele faz assim. E a boca dele tá meio escorrendo. Sim. Lembrando o sorriso de sempre. Tem até uma meio que metáfora, quando ele tá deitado assim na viatura, desacordado, e aí depois mostra o Batman ajoelhado com os pais dele mortos. Sim. E nessa hora o Coringa, tipo, volta à vida. Então, tipo, Sim. o Coringa nasceu... Com o nascimento do Batman, o Coringa ressurge, sim. né? Você sempre tem que ter um cavaleiro de Gotham contra o palhaço príncipe do crime. Isso também foi uma boa cena. Que tipo, lógico que eles teriam que colocar essa cena. Seria a origem do Batman. Realmente, que é o Joey Chill matando a Martha e o Thomas Wayne na frente do pequeno Bruce. Só que isso relembrou uma teoria que todos tinham antes do filme, seria o Coringa criando o Batman. Só que no resultado final foi algo indireto. Realmente. Olhando por uma análise técnica agora do filme, da equipe técnica, o filme foi dirigido, né, pelo Todd Phillips, que já dirigiu filmes como Cães de Guerra e Se Beber Não Case. Então nesse filme a gente vê meio que uma mistura entre violência e piada. Uma das coisas mais marcantes nesse filme certamente foi a trilha sonora, que tocava principalmente quando o Coringa dançava no seu momento de loucura. E essa trilha é composta por Hildur Guðnadóttir. Então essa trilha ela marca os ápices de loucura do Coringa, e principalmente no final, quando é a cena da morte do Murray, e ela vai aumentando e tipo, todo o cinema cresce junto com a loucura dele, sabe? Isso já é um recurso técnico muito usado, que a trilha sonora dá mesmo esse tom do espectador pro filme. As cores do filme também foram muito marcantes. No começo a gente tem cores frias, e tipo, que marcam solidão, tristeza, que era exatamente o que ele estava sentindo. E indo mais pro final do filme, assim, no meio do filme, quando ele começa a virar o Coringa, a gente tem a presença de cores mais vibrantes, tipo o vermelho, o laranja, o amarelo, que marcam loucura, vingança, morte e violência. Então essa paleta de cor ela é dada tanto pela iluminação, que foi dirigida pelo Lawrence Sher, e pelo figurino, que foi por Mark Bridges. A montagem ou a edição do filme também foi muito bem pensada. Eu não vi nenhum erro de continuidade, mas assim como a gente estava falando aqui, dessa ligação entre a morte dos pais do Bruce e o nascimento do Coringa, também foi uma coisa que eu adorei, sabe? Foi uma ligação ali, uma metáfora. Na parte da fotografia, os planos que se destacam foram os mais fechados, né, que era exatamente na expressão do Coringa que dá a gente um aproximamento dos sentimentos dele, principalmente naquela cena que ele é demitido, que ele começa a sorrir e a trilha sonora tá presente e o olho dele começa a brilhar e tipo, vai dando um close. Aquele violino pesado, né? E vai dando um close nele e você adentra mesmo ao sentimento dele. E é exatamente isso que eles propuseram. Durante o negócio, você vai se tornando Coringa, cara, com o próprio Coringa, tá ligado? Tipo, você começa vendo o Arthur Fleck, tá ligado? Você não tem muita empatia. Mas assim que começa, tipo, logo depois do filme, quando ele é espancado pelos jovens lá no meio do filme, cara, você já começa a falar, caraca, cara, esse maluco tá muito ferrado na vida dele, esse tá ligado? cara ele tá no fundo do poço, tá ligado? Exatamente, cara, você vai se tornando Coringa com ele, tá ligado? Você sente um certo prazer nos atos que ele faz. E isso te deixa meio com a consciência pesada, justamente pra você falar assim, caramba, eu tô enlouquecendo vendo um filme. Eu sou Coringa. Isso porque o filme foi muito aclamado, né? Porque ele focou bastante nos sentimentos dele. Os outros filmes dos outros Coringas, eles não focavam muito no sentimento, focavam na loucura dele, ok. Mas a gente não entendia essa loucura. No Joaquin Phoenix a gente realmente adentrou mesmo. Na mente do Coringa. Exatamente. Por que a gente gostou do filme? Morreu, Thor. Vamos lá. Cara, eu, pessoalmente, gostei do filme, cara, justamente por aquele motivo que eu acabei de falar, que você se torna o Coringa junto com ele. Não, eu não sei explicar, tá ligado? E eu acho que até o Coringa conseguiu fazer uma coisa na DC que a Marvel não conseguiu fazer durante os filmes dele. Que foi você ter não só a empatia, mas também como a conjunção com o personagem, entendeu? Justamente o motivo de se tornar aquele personagem, tá ligado? Por exemplo, você não consegue se tornar o Homem de Ferro. Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Entendeu? Você não consegue se tornar, tipo, você não sai do cinema
Não tô criticando os filmes da Marvel, os filmes da Marvel são ótimos. Mas, tipo, você não consegue sair, tipo, do cinema. Por exemplo, em Guardiões da Galáxia, por exemplo, você não, mesmo que o Groot tenha falado, nós somos Groot, você não consegue enxergar você como parte do nós. Você entendeu? quer dançar. Exatamente, basicamente. Um filme bom da Marvel que fez algo parecido com o do Coringa foi o Pantera Negra. Sim. Você se sentia como, eu sou um gato de aço, eu sou um Power Ranger, tá ligado? Exatamente, basicamente isso, entendeu? E, tipo, o Coringa conseguiu fazer isso. A Pantera Negra realmente chegou perto, você consegue ter uma empatia quando ele perde do Killmonger. Porém, o Coringa conseguiu você ter uma empatia justamente durante a loucura, você se torna você enlouquece junto com ele. Eu gostei bastante da atuação do Joaquin Phoenix, eu acho que ele se superou, até por ele ter perdido os 25 quilos. Eu gostei bastante do filme, bastante da atuação do Joaquin Phoenix. Ele tem esse histórico de fazer personagens meio loucos, né? Em Her e Os Contos Proibidos de Marquês de Sade, que ele enlouquece também no final. Mas nesse filme eu acho que ele se superou, ele interpretou bastante bem. Parecia que ele mesmo era o Arthur Fleck. Não tem Joaquin Phoenix no filme, tá? Realmente, é cara. o Arthur. Realmente, cara. Sim. E eu gostei bastante do filme porque ele traz essa... Meio que se você refletir sobre o filme, você vê que você tem que ser gentil com todo mundo. Se os meninos lá daquele beco não tivessem batido nele, tivessem entendido ele, se ele pudesse ter mais ajuda, assim, ele seria diferente, talvez. Então, tipo, você não deve sair do cinema falando assim, eu tenho esses problemas e eu vou ser um coringa da vida. Mas você sai do cinema falando, poxa, eu tenho que ser gentil com as pessoas, porque qualquer um pode virar um coringa. Sim, é da hora essa parte também, que eles não transmitem tipo, enlouqueça conosco e mate centenas de pessoas. Não, ele tipo fala assim, cara, seja um amigo. Preste atenção nos humanos. Exatamente, e na sociedade. cara, exatamente. Ele traz essa. você perto pra sociedade, entendeu? Ele analisa a sociedade e o que ela faz com o ser humano, entendeu? Tipo, ela não é aquela sociedade em todo. Por exemplo, em filmes como Pantera Negra, por exemplo, que representa o Wakanda todo, entendeu? Por exemplo, em Ultimato, que representa a humanidade toda, sabe? O que acontece com a humanidade depois do estalo do Thanos. Mas se interpreta, tipo, o que basicamente a sociedade fez com o ser humano, entendeu? Tipo, eu sei lá, acho que a junção de muitas coisas que aconteceram com o próprio Arthur meio que fizeram ele enlouquecer, justamente porque a vida não deu mole pra ele. É tipo um vilão real, não é tipo um Sim, Thanos, cara, um sim, titã louco que vai vir e instalar o Sim, dedo. é uma coisa que pode acontecer. E verdade, ele já tinha problema antes disso tudo, Sim. mas eles se agravaram. Tipo, aquela cena que ele tá no trem e ele faz graça de uma criança e a mãe dele fica tipo, nada a ver. Sim, para de encher o saco dele. Sim, tipo, se eles tivessem sido gentis, talvez ele pensaria melhor. Não, mas dá pra entender o ponto dessa mãe, né? Tipo, você tá em Gotham, tudo lascado, e o cara vai falar com seu filho. Realmente. E o motivo de eu gostar do filme do Coringa é porque como eu realmente amo a DC, e ver um filme da DC ser grandioso... O único bom. Não, gente. É sim. O Homem de Aço é incrível, Batman vs Superman é incrível, gente. Que isso, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. É que o Coringa ele conseguiu uma repercussão bem grande num filme de quadrinho, né? Entre aspas, quadrinhos. Porque, cara, ele envolve muito o próprio cinema, não é... O Ultimato era um ótimo filme, né? Para quadrinhos, não para o cinema em si. Sim. O Coringa é mais focado pro cinema, a direção de arte, como a Giovanna falou, a transição de cores, a soundtrack. É um filme realmente incrível que me deixou muito ansioso na sala de cinema. Eles puderam perceber que eu me sentava um pouco mais pra frente nas horas que eu... Mano, ele vai matar alguém, tá ligado? Maluco, toda vez que o Coringa falava alguma coisa, você olhava pro Marco e tava assim, ó. Assim, cadê a piada? Cara, maluco do céu, mano. E esse filme também, ele puxou bastante o lado psicológico, então Sim, todo mundo consegue. influenciou bem nas minhas aulas. E também, não tem como negar, né, o Joaquin Phoenix é um ator incrível. E o jeito que ele se entrega pra cada personagem que ele faz, igual os doidinhos, né? Um que eu gosto de citar bem, que me lembra bem o Coringa, é o personagem principal do Você Nunca Realmente Esteve Aqui. Que ele sofreu abusos quando era pequeno, ele cresceu, só que ele se tornou bem forte de corpo, né? Porque ele não queria mais sofrer aquilo. Porém, o Arthur, ele não foi assim. Ele apanhou, a mãe dele não ligava e ele continuou fraco. Ele não tinha como se defender, até mesmo da própria sociedade. Tanto que um amigo de novo, ele pensou que uma arma poderia defender o Arthur, entendeu? E isso causou o surgimento do Coringa, entre aspas, né?
Cooperou. Sim, e o Joaquim ele tá incrível nesse filme e dificilmente ele não vai ganhar o Oscar. Vem, Oscar. O Leonardo DiCaprio tá vindo forte também, né? Só que é o Joaquim Fênix. Sim, cara, tipo... O Joker. Pode ser o que quiser, mas eu acho que o Coringa ganha o Oscar sim, cara. Eu acho que isso é tema pra outro vídeo, hein, mano. Pela atuação e pela parte técnica. Sim, Sim, a parte técnica. O Todd Phillips foi um gênio que vai fazer esse filme. Tipo, é um vilão que você... Ele é, tipo, pra mim, eu não sei se vocês concordam, ele é o maior vilão dos quadrinhos. Não tem comparação. É. Ele é o maior vilão. Tem, você fazer um filme dele sem o herói é algo complicado. De você representar um vilão na sua própria essência, a loucura, ele ser imprevisível. De verdade. Você não sabia quando ele ia pirar ou não. Tipo, tem uma hora que ele tá realmente muito bravo e ele só aceita, entendeu? É algo bem difícil de fazer e parabéns. O Coringa realmente é um filme incrível e eu queria. Estamos chegando ao final e agora eu quero saber de cada um de vocês, inclusive de mim mesmo, qual seria a nota que vocês dão para o filme. Detalhe. Como o nosso canal aqui é bagunçado, já falei pra vocês, canal mais bagunçado, a nossa coisa não vai ser notas, vai ser Cazuza. Vai ser Cazuza. Vai, dá uma nota aí. Dá um 9 Cazuza. Cazuza. 9 Cazuza. Você? Eu vou dar 9,5 Cazuzas. 9,5 Cazuzas. E eu dou 9 Cazuzas. Bom, essa é a nossa nota. De verdade, tipo... Muito bom o filme, cara, de incrível. Se você não liga pra spoilers e tá assistindo esse vídeo e quer realmente uma opção, tipo, se você realmente assiste ou não, cara, eu só tenho uma coisa pra falar. Assim. Vai logo, mano. Eu não sei o que você tá esperando, sinceramente. The End. Não preciso falar mais nada. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa aí seu like. Se você realmente gostou ou tem, tipo, alguma crítica pra fazer, deixa aí nos comentários a crítica e... Só dá dislike. Ajuda a gente aí. Exatamente, ajuda a Pra gente. gente não virar um Coringa da vida. Exatamente. Quem sabe a gente vira Coringa. Imagina, 3 Coringa aqui em São Paulo. Sonhos. Achou que eu tava brincando? Enfim, galera, realmente. E se você gostou da gente, gostou da equipe, de 80% da equipe do Núcleo Nerds, tem mais gente ainda, cara. Tem outros quadros muito maiores que esse aqui. Tá chegando. Tá chegando. Se inscreve aí pra não perder. Deixa seu like. Deixa um comentário aí e lembra do desafio. Faz assim. Se você conseguir influenciar uma pessoa a se inscrever no nosso canal, deixa o hashtag Cazuza aí embaixo. Se você fizer isso, nós vamos dar o joinha, com certeza. Vamos deixar o coraçãozinho, com certeza. E nós vamos agradecer você aí nos comentários. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!